Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar o curso de Física, a aula 1 a 3, Introdução à Cinemática. Bom, aqui é uma aula que vai ser bem introdutória, onde iremos analisar os principais requisitos para a gente estudar a cinemática e como um todo. A cinemática estuda o movimento dos corpos, o movimento de um ponto. E a gente tem que destacar os principais as principais, podemos dizer, circunstâncias em que o ponto se movimenta no espaço. Como a gente pode analisar esse ponto? Bom, o primeiro tópico é o referencial. A gente destaca o referencial como quem observa o movimento de um corpo ou um ponto no espaço e fornece seus valores de posição, velocidade e aceleração. Vamos dar um exemplo. Bom, o referencial depende de quem você destaca como um referencial. Podemos destacar como referencial em um movimento vários tipos diferentes. Por exemplo, quando uma pessoa está em movimento dentro de um ônibus, essa pessoa está em movimento em relação a quem? E isso vem o referencial. Se ela estiver com um colega ao lado dela, ela está parada, porque o ônibus está em movimento, mas ela e o colega estão parados dentro do ônibus. Diferentemente, se a gente analisar um referencial no lado exterior do ônibus, por exemplo, uma pessoa que esteja na parada do ônibus, ao ônibus passar e ver aquela pessoa que está sentada junto com o seu colega, aquela pessoa que está no ponto de ônibus e está vendo a pessoa e o colega dentro do ônibus em movimento. Então o referencial depende muito de quem está olhando o movimento. Se é se é o colega que está dentro do ônibus ou se é a pessoa que está no ponto vendo o ônibus em uma trajetória, em um movimento. Então depende muito do referencial. Para a gente resolver uma questão, muitas vezes a gente tem que sempre escolher um referencial e não mudar o referencial, para a gente sempre poder resolver a questão de modo único. Porque se a gente mudar o referencial, a gente muda toda a classificação do movimento, podendo estar parado, em repouso, ou podendo estar em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo acelerado, retardado. Então depende muito do referencial para cinemático. O segundo tópico é repouso e movimento. É um conceito relativo, como o referencial. Para a gente destacar ou para a gente classificar um movimento em repouso ou um movimento em movimento ou um ponto em movimento, depende muito do referencial. Mas quando o corpo ou o móvel está em repouso, as três coordenadas do corpo não variam com o tempo no referencial. Então ele está totalmente parado. As três variáveis de movimento, velocidade e aceleração, as três estão paradas. A gente assim classifica o movimento como repouso. No referencial, porque não adianta a gente mudar o referencial, porque se a gente mudar o referencial, aquele corpo não está parado, entendeu? Por isso que é um conceito bastante relativo. Trajetória é o conjunto de posições ocupadas no decorrer do tempo. Por exemplo, se um corpo está em movimento, a gente destaca a trajetória. A gente pode falar que a trajetória... Vamos ver aqui. A trajetória é um conjunto de posições ocupadas por um corpo material no decorrer do tempo. E essa trajetória ela pode ser diferente em cada referencial. Vou dar um exemplo. Quando um avião está voando
e ele solta algum objeto. Dependendo do referencial, podemos analisar dois tipos de trajetória. Vou dar um exemplo aqui. Se um avião, dizemos que esse ponto aqui é um avião, e ele solta um objeto, e tem uma pessoa analisando aqui, analisando esse movimento inteiro. Para essa pessoa, que é esse referencial, esse objeto, ao passar do tempo, tem um, tem dois, tem três. Para essa pessoa, esse objeto, ó, tá fazendo assim, porque ele tinha uma velocidade horizontal e ao soltar o objeto ele vai ter uma aceleração vertical, que é o peso, que é a força gravitacional. Então ele vai ter duas acelerações. Então ele vai estar caindo e com uma aceleração horizontal. Ele vai estar caindo e uma aceleração horizontal. Uma velocidade horizontal e uma aceleração vertical por queda livre. Essa pessoa, esse referencial que está aqui, está vendo uma parábola. Ele vai ver isso daqui. Diferentemente do piloto. O piloto, ao olhar esse movimento, como ele está sempre na linha do objeto, o piloto irá analisar a queda do objeto como uma reta. Então, dependendo do referencial, eles irão classificar o movimento do objeto com uma trajetória diferente, porque depende tudo do referencial. A trajetória para a pessoa que está em repouso, olhando o movimento do corpo em movimento, é uma parábola, uma semiparábola. Enquanto para o piloto é uma reta, é vertical, sempre está caindo, porque ele sempre está no ponto do objeto. Ele vai ver uma reta e a pessoa que está vendo o movimento irá ver uma vertical. Ok? A trajetória é um conjunto de posições decorrer do tempo, que depende do referencial. Bom, a variação de espaço. O espaço, a gente pode classificar o espaço de um móvel de diferentes maneiras, mas a gente simplificou. Por quê? O espaço ele pode ter uma variação em 3 dimensões. Vamos para o primeiro exemplo. Exemplo 1. Uma variação. Bom, imagine que uma pessoa joga uma bola de boliche. Essa bola, ela só irá variar, a variação de espaço da bola de boliche só vai ser na horizontal. Essa bola vai variar, aqui é 1, 2, 3, 4 e 5. A variação de espaço dela foi de 1 para 5. Então, o ΔS foi o final menos o inicial. Foi de 4 metros, isso aqui em metros. Então, a bola variou somente em uma direção, na direção horizontal, quando essa pessoa jogou a bola. Agora, a variação de espaço também pode ocorrer em duas. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Em duas posições. A variação do espaço pode ocorrer em duas direções. Por exemplo, com uma mesa de sinuca, uma bola que está aqui, por exemplo, a bola está aqui.
e ela varia para horizontal, para vertical aqui, ó. Essa bola no eixo cartesiano x e y, ela variou no x, ela estava aqui, ela estava aqui, digamos que aqui é o 5, ela foi pro 10, e aqui também é o 5, e ela foi para cá, ó, para o 8. Então, ela variou no eixo y e no eixo x. Então, a variação de espaço depende de qual referencial esse corpo está variando. E o terceiro caso é quando o corpo varia nas 3 dimensões. Nas 3 dimensões, que é o que geralmente ocorre. A gente pode classificar assim o eixo cartesiano no x e y e x, e o eixo z. Bom, esse eixo C está entrando na parede, é um eixo assim, ó. Ele está assim. Podemos dar um exemplo, uma bola de bexiga. Ela está no movimento inicial aqui, no espaço inicial aqui, e ela pode variar tanto para cima, na vertical, como na horizontal e como entrando no plano, na profundidade. Ela pode variar nesses 3 pontos, nas 3 dimensões. Isso é variação do espaço. Mas, para a cinemática, essa variação de espaço ia ficar muito, muito complexa. Então, a gente classificou a variação de espaço somente como 2 pontos em que a gente classifica essa trajetória. E aqui é o S1, o S2, e a gente classifica essa trajetória, essa variação de espaço ou essa distância com uma subtração do final com o inicial. Então, a variação de espaço dessa trajetória é o final, o espaço final, menos o espaço inicial. Entendeu? Essa é a determinação de pontos de um móvel. Bom, com a determinação da variação do espaço e com o tempo, a gente consegue classificar a velocidade média de um corpo. Como assim? Se um corpo variou, digamos que ele está nessa posição de 10 km e ele teve uma trajetória até o km 60. Então ele teve uma variação do espaço. Isso tudo em um tempo de 1 hora. Se a gente pegar a variação do espaço e dividir pelo tempo, a gente consegue calcular a velocidade média que esse corpo percorreu essa trajetória. Como? A velocidade média é a variação do espaço. O que é a variação do espaço? O espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo, 1 hora. Então, a velocidade média desse corpo é 50 km por hora. Bom, a velocidade média, ela pode ser bastante útil para a gente ter conhecimento de qual velocidade o corpo percorreu nos diferentes percursos. Por quê? Porque quanto menor o tempo, deixando o ΔS constante, deixando a trajetória constante,
quanto o menor o tempo do percurso, maior for a velocidade média. Por exemplo, naquele exemplo eu dei que aqui era 10 km e ele fez uma percurso até os 60 km. Nós vamos ter uma placa aqui com essas especificações. Aqui eu botei 1 hora, então a velocidade média desse corpo A foi de 50 km por hora. Uma outra pessoa fez essa mesma trajetória em meia hora. Então, a velocidade média do B foi 50 km de espaço, tá variação de espaço, dividido por meia hora. Então, a velocidade média do corpo foi 100 km por hora. Então, com a velocidade média, a gente pode classificar qual foi a velocidade do corpo ou do móvel na trajetória. Bom, no passo seguinte, a velocidade instantânea é a velocidade que aquele corpo está em cada instante. Eu coloquei aqui que a velocidade instantânea é o ΔS, ΔT, em que o ΔT, para a gente calcular a velocidade instantânea do corpo, a velocidade que marca o velocímetro, a gente tem que como podemos dizer, deixa eu ver, a gente tem que tender o tempo a zero. Por quê? Porque a gente só pode calcular uma velocidade instantânea quando a gente tiver a melhor precisão do tempo, porque daí, a partir daí a gente vai conseguir calcular a melhor precisão da velocidade instantânea. Por isso que o tempo tende a zero, sempre irá tender a zero. E se o tempo tende a zero, o espaço também tende a zero. Então, a maioria das velocidades não perguntam muito a velocidade instantânea, mas sempre que perguntar, a velocidade instantânea é sempre a divisão da variação do tempo pelo menor tempo possível, para a gente calcular exatamente a velocidade daquele corpo naquele instante. Bom, a gente vai para esse tópico aqui. A função horária do espaço é quando o corpo e o tempo varia em relação a um referencial. Exemplo: função horária do espaço. Então, é uma função horária do espaço. É uma função que tem como os eixos cartesianos o espaço e o tempo. Aqui é uma função do primeiro grau, em que nesse eixo cartesiano, vou botar esse exemplo para cá, que tem mais espaço. S é igual a 4 mais 2t. Isso aqui é uma função do primeiro grau, em que isso aqui é o y igual a, isso aqui é o x, a x mais b. Então, o a é 2, o x é o t, mais o 4 igual a variação, o espaço. Então, a gente pode botar no eixo cartesiano que o espaço, variando o tempo, a gente pode saber em qualquer tempo o espaço de onde aquele corpo está. Por exemplo, isso aqui vai ser uma reta em que corta o eixo y no 4. Então aqui o 4. Vamos dizer assim, quando o t for 0, o s será 4. Então quando o t é 0, que é 0, o s será 4. Quando o tempo é 1, o s será 6. Quando t é 1, o s
será 6, o 6 está aqui. Então tá. Isso aqui será assim. Ok? Vamos ver aqui. Quando o t, o tempo, for 2, o s é 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então aqui vai ser o 8 e o t é 2. Isso vai ser uma reta assim. Ops. Deixa eu fazer melhor essa reta aqui. Assim. Quatro, 6, 8. 1. Aqui vai ser uma reta desse jeito aqui, em que em cada tempo irá ter um espaço diferente. Isso é uma função horário de espaço, quando o corpo e o tempo variam em relação ao referencial. Bom, o corpo variando indiferente ΔT, ele pode ser um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. O movimento progressivo é quando a variação do espaço e a velocidade são positivos. Como assim? Um exemplo. Imagine um corpo percorrendo uma trajetória em que ele está na placa 10 km da rodovia e ele percorre uma trajetória até chegar na placa 60 km. Concorda que a variação do espaço é positiva, porque 60 menos 10 é 50, então é positivo. E a velocidade que esse corpo está percorrendo também vai ser positiva, vai ser maior que zero. Ele não vai estar parado e nem dando ré, ele não está dando ré, a velocidade dele não está sendo negativa, ele está tendo uma velocidade positiva. Então esse movimento é classificado como um movimento progressivo, em que tanto a velocidade como a variação de espaço são positivos. Diferentemente de um corpo que está em um movimento retrógrado. Digamos que ele está saindo de uma placa 60 km e indo para uma placa 10 km. A variação de espaço ou a trajetória desse corpo é 10, que é o final, menos 60. Então a variação de espaço é menos 50. Ok? E esse corpo está fazendo um movimento contrário ao espaço. Então ele é um corpo que está tendo uma velocidade negativa também. Então isso é classificado como um movimento retrógrado. Um exemplo melhor. A velocidade escalar desse movimento vai ser negativa também. Bom, vou fazer dois exemplos aqui bastante interessante, em que eu vou ler o enunciado. Se vocês quiserem, vocês copiam. Vão ser 3 exemplos que caíram nos vestibulares, que é para fixar esse conteúdo. É um conteúdo bastante legal de estudar, mas a gente precisa desses conceitos iniciais bastante estabelecidos na nossa cabeça.
Bom, o exemplo 1 a gente vai saber a gente vai entender como é que a gente consegue ir de quilômetros por hora para metros por segundo. Bom, digamos que a velocidade de um avião é de 360 km por hora. Qual é a velocidade desse corpo em metros por segundo? Bom, se a velocidade dele é 360 km por hora, para a gente ir para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, a velocidade desse corpo em metros por segundo é 360 dividido por 3,6. Isso é a mesma coisa que 3.600 dividido por 36. Eu multipliquei aqui por 10 e aqui por 10. Para tirar essa vírgula. 36 dividido por 36 é 100 metros por segundo. Então, para você analisar um corpo de quilômetros para metros por segundo, você divide por 3,6 e para metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Vamos para o segundo exemplo. Um automóvel passa pelo marco quilômetro 218 de uma estrada às 10 horas e 15 minutos. Então, ele está no quilômetro. Ele está no quilômetro 218 às 10 horas e 15 minutos. E pelo marco 236 às 10 horas e meia. Determine a velocidade média do automóvel em quilômetros por hora. A velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Então, 236 menos 218. Dividido pela a variação do tempo. 10 horas e meia, 10 horas e 15. 10 horas e meia menos 10 horas e 15. Isso é igual a 18 km por 15 minutos. 1 hora é 60 minutos. 15 minutos é igual a x. X, isso aqui dividido por 4. Então, aqui também dividir por 4 é 1/4 de hora. Então vai ser a velocidade média, ele pediu em km por hora. A velocidade média será 18 dividido por 1/4 de hora. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a velocidade média foi de 72 km por hora. Aqui, ó, 18 vezes 4. 8, 6, 6, 4, 32. 4 mais 3, 72. Então, assim calculamos a velocidade média de um corpo. É a variação de espaço dividida pela variação do tempo. Vou fazer o último exercício. Um exercício bastante interessante.
A distância entre duas cidades A e B de 576 km é percorrida por um ônibus em 8 horas. Então, a distância do espaço é de 546 km. E é um percurso de 8 horas. O primeiro trecho de 120 km, então isso aqui foi percorrido por 8 horas. 8 horas. O primeiro trecho de 120 km é percorrido com velocidade constante de 50 km por hora. O segundo trecho de 156 km é percorrido com velocidade constante de 60 km por hora. Calcule a velocidade suposta constante no trecho que resta. Então ele quer saber a velocidade média desse trecho aqui, ó, que resta. Como iremos calcular isso? Bom, a gente precisa saber quanto tempo passou aqui para ele percorrer 120 km com uma velocidade constante de 50 km por hora. Quanto tempo passou aqui? Ele percorreu uma distância de 156 km com a velocidade de 60 km por hora. Para depois a gente determinar a diferença do percurso e saber quanto tempo resta para ele percorrer essa distância. Vamos fazer. Bom, o tempo aqui, ó, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. A gente quer saber o tempo, então a gente passa para cá. ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade média. Então, ΔS é 120 dividido por 50. O tempo, a variação do tempo nesse percurso vai ser, a gente multiplica aqui por 2, vai dar 240 dividido por 100. Corta o zero, vai ficar 2 horas e 40. É 120 km com uma velocidade de 50 km por hora, demorou 2 horas e 2,4 horas. Nesse segundo trecho, esse trecho aqui é o A, B, C. Então isso aqui foi tempo A, ok? O tempo B vai ser velocidade média de B igual a variação do espaço de B dividido pelo tempo de B. A gente quer saber o tempo de B é igual a variação do espaço de B dividido pela velocidade média de B. Então a variação do tempo de B é igual a variação do espaço de B, 156, dividido pela velocidade média de B, 60 km por hora. Isso é igual a 2,6 horas. Se a gente somar essas 2 horas, vai dar 2,6 horas mais 2,4 horas é igual a 5 horas. Se lembra que ele deu no início do exercício que o tempo total do percurso foram 8 horas. Então ainda resta 3 horas para ele percorrer esse percurso C. Qual é a distância desse percurso C? É a diferença de 576 menos 120 menos 156. Isso é 546 menos, soma esses dois, vai dar 6, 7, 2. Aqui dá 0, 4, 7, 2. Então, é uma distância de 270 km. Isso ele tem que percorrer em 3 horas. Então, vamos calcular a velocidade média. A velocidade média de C é igual a 270 dividido por 3 horas. Então, a velocidade média de C vai ser igual a
90 km por hora. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula.